Olá, meus amigos, minhas amigas, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um prazer recebê-los aqui no nosso canal Evidências Médicas, né? Infelizmente a gente teve que dar uma parada no canal durante um tempo, em função do meu, tô super sobrecarregado de trabalho, né? Usualmente entro no consultório 7h30, no máximo 8 da manhã, e tenho saído de lá bastante tarde e tenho dado aulas virtuais, então meu trabalho aumentou muito nesse período de pandemia, o que de certa forma é bom para ajudar as pessoas, mas a gente fica sobrecarregado e claro, esses hobbies que a gente tem, como aqui no canal no YouTube, a gente acaba deixando para um segundo plano, né? Mas a mensagem que eu quero passar hoje é a importância de manter os tratamentos ora empreendidos, porque apesar do coronavírus e essa corrida atrás da vacina é o que nos prende a atenção no momento, mas as outras doenças continuam matando do mesmo jeito, né? Então, as nossas taxas de morte cardiovascular na última década, ela tem sido de 340, 350 mil mortes por ano, né? Dá mais ou menos 1.000 mortes por dia. Então é mais do que coronavírus, mas temos que levar em consideração que esse número esse ano aumentou. Basta você entrar lá, jogar no Google cardiômetro, que é um contador de mortes de doença cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e vocês vão encontrar que nós vamos chegar esse ano próximo de 500 mil mortes. Então é um número bastante elevado e isso, na minha opinião, deve-se a várias coisas. A primeira delas é que nos casos de doença coronariana aguda, doença cerebrovascular aguda, o tratamento mais rápido, mais precoce, discrimina uma chance de sair vivo muito maior. Então, um paciente com AVC isquêmico, se ele é atendido rapidamente num pronto-socorro, ele tem chance de ser feito um trombolítico e reverter essa situação e ele sair muito bem, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes. No infarto agudo do miocárdio com supra-ST, é a mesma coisa. Ele pode ser submetido a uma angioplastia primária, uma trombólise, e ele sair vivo, não é? E ele sair vivo e depois, enfim, resolvido o problema. Mas esses pacientes têm que buscar o pronto-socorro. E as pessoas estão com medo, inseguras, com medo de adquirir a doença promovida pelo SARS-CoV-2 e acabar morrendo pelo coronavírus. Mas é necessário, nesse caso, quando há uma suspeita de alguma coisa mais grave, ir ao pronto-socorro, sim. Você vai fazer o quê? Vai morrer em casa? Não pode. Esse ano a gente vai chegar perto de 500 mil mortes cardiovasculares no Brasil. Então, um incremento muito elevado. Um outro ponto importante é que as pessoas pararam, muitas vezes, de fazer os seus controles. Porque a gente tem que levar em consideração que a maioria dos brasileiros, eles têm renda baixa, né? Então, não tem planos de saúde, dependem do SUS. E está tudo muito parado no SUS por conta de falta dos serviços disponíveis, né? Dos postos de saúde, dos grandes hospitais, tá tudo funcionando a meia demanda, não é? Então, acaba complicando a vida dessas pessoas, estão encontrando dificuldade de marcar consultas, de conseguir remédios, e é absolutamente necessário a não interrupção desses tratamentos, né? Não interromper o tratamento de hipertensão, de dislipidemia, de diabetes, enfim, das enfermidades as quais são fatores de risco cardiovasculares, né? Então, eu não estou aqui nem falando em mudanças de estilo de vida, que é importante para a manutenção da saúde cardiovascular, mas convenhamos que isso no momento é mais difícil, não é? Por conta desse estresse, dessa ansiedade promovida por essa quase retenção domiciliar das pessoas. Mas é inevitável isso, tem que ficar mais tempo em casa mesmo, não há muita possibilidade, né? Essa coisa de vamos enfrentar o vírus de peito aberto não parece ser muito inteligente. Mas eu vou falar umas coisas que
muitas vezes os tratamentos têm que ser, muitas vezes não, sempre devem ser mantidos nesse episódio, né, nessa etapa aí. Vou roubar algumas palavras de Charles Everett Koop, que era médico americano, nasceu em 1916, morreu em 2013. Drugs don't work in patients who don't take them. Ou seja, as drogas não vão funcionar em pacientes que não as tomarem, obviamente, né? Então, é necessário que o paciente permaneça tomando os seus remédios de pressão, que procure buscar as metas, né? Hoje todo mundo tem um aparelhinho de pressão em casa, a pressão tem que estar preferencialmente próximo de 12/8, no máximo 14/9. Hoje tem algumas facilidades, pelo menos, eu não acho que seja uma ferramenta boa, mas ela é um quebra-galho, que é a telemedicina, tentar conversar com o seu médico via telemedicina em alguns casos. É um quebra-galho, porque se ele não está te examinando, não está encostando em você, medindo sua pressão, vendo seu pulso, escutando seu coração, torna-se um quebra-galho. Mas é algo que pode ter alguma valia nesses casos, sobretudo de hipertensão, né? Claro que para a manutenção de um tratamento eficaz, depende da vontade do paciente, em primeiro lugar. Então, eu peço que você que tem uma enfermidade tenha essa vontade. Agora, imagina um consultório. Um consultório tem um consultor, que é seu médico. Imagina o seu corpo como uma empresa. O consultor da, sei lá, Pricewaterhouse foi lá na sua empresa, fez uma avaliação e tal, e o dono da empresa, que você não segue nenhum aconselhamento da consultoria. Evidentemente que o resultado vai ser péssimo, a chance de você falir sua empresa, que é o seu corpo, é enorme, né? Então aqui, Benjamin Franklin, que é lá da Filadélfia, já dizia, Filadélfia que foi determinante na vitória de Biden, inclusive, né, para os democratas, quem não quer ser orientado não pode ser ajudado. Então, tem que haver uma vontade legítima de manter-se vivo. Então, para isso é necessário manter o uso dos medicamentos. Não apenas isso, mas parar de fumar, fazer atividade física, comer de forma mais saudável. Porque, veja, eu não tenho como consultor parar de fumar por você. Isso é mentira. Eu não tenho como fazer exercício por você. Se eu pudesse fazer isso, eu contratava uma pessoa para fazer exercício para mim o dia inteiro. Mas não é possível, né? Então, a aderência ao tratamento, ou qualquer tipo de tratamento médico de doenças crônicas, essas que nós estamos nos referindo agora, é fundamental, né? E é sabido que quanto maior a aderência, maior a chance de não haverem problemas, de não haver outcomes, não haver desfechos desfavoráveis, né? Então, pacientes que tomam remédios de pressão vão ter menos insuficiência cardíaca, insuficiência renal, acabar nas máquinas de diálise, menos derrame, menos infarto. E a principal causa de morte no Brasil, até o começo do século 21, 2005, por aí, era o AVC. Hoje já é infarto, mas era o AVC, o stroke, né? E o AVC, sobretudo por hipertensão não controlada adequadamente, né? E isso, hoje temos remédios mais eficazes, temos propostas terapêuticas com menos efeitos colaterais que preferencialmente devem ser seguidas, né? E o que é determinante nessa aderência, nessa adesão ao tratamento? Na minha opinião, o fator preço é talvez o mais importante no Brasil. População, sobretudo, pobre, não é? O Brasil é um país rico, mas com pessoas pobres. E efeitos adversos dos remédios, né? Preço e efeitos adversos. E regimes complicados de posologia. Às vezes, o paciente nem sabe para que está tomando qual remédio. Aí, às vezes, ele tem várias enfermidades, tomando vários remédios e não sabe nem o que é para quê. Então, é bom que essas coisas fiquem muito claras para que a pessoa consiga ajudar resolver sua vida no que diz respeito a aspectos de medicações, né? Mas creio que o custo delas e a dificuldade posológica, muitas vezes você poderia num único comprimido ter 3,
dois remédios num só, às vezes você tem que tomar dois, três remédios diferentes, isso atrapalha um bocado, porque as pessoas, muitas, têm convicções pessoais erradas, na maioria das vezes, que vêm dos seus avós, vêm dos seus lá de trás. Ah, não, eu não gosto de remédios. Ninguém gosta, evidentemente, né? Ninguém gosta, mas a questão é que você vai pensar no mal menor, não é? Tanto que a taxa de adesão, de aderência, ou compliance, para falar um termo mais na moda, hoje no mundo é baixo para a maioria dos tratamentos, por isso que continua sendo disparada a principal causa de morte no mundo. Você pega doença cardiovascular, na média, dá 15, 16 milhões de mortes por ano no mundo. Em segundo lugar vem câncer, com 7 milhões. Então você pega assim, por exemplo, o estudo Pinnacle, ACC, com a SOCESP aqui de São Paulo, ACC, American College of Cardiology, né? Você pega a aderência ao tratamento com beta-bloqueadores, dados os efeitos adversos, é 22%, né? Os BRA, que são bloqueadores receptores de angiotensina, mais conhecido dos senhores aí vai ser a losartana, 67%. Anticoagulantes orais, mantendo para fibrilação atrial, 33%, ou seja, os pacientes ficam extremamente vulneráveis. Então, quanto mais o paciente, a pessoa identifica como um problema, aquela sua doença, ou mal-estar que ela revela, maior será o benefício, a adesão ao tratamento. Por exemplo, você vai encontrar no dia a dia, a aderência, por exemplo, ao hipotiroidismo é altíssima. A aderência ao hipotiroidismo. Por quê? Porque se sente mal quando para de tomar. Não é que ele identifica o benefício a médio e longo prazo. Já no diabetes, não é tão boa assim. Você pega lá os valores da SBD, alguns anos atrás, a hemoglobina glicada é quase 9, né? E a gente sabe que tem que ficar abaixo de 7 nos indivíduos diabéticos, né? Estatinas também, no controle de dislipidemia, mesmo doença arterial coronariana, é muito baixo também. A maioria dos pacientes tomam por 3 meses, ficam enlouquecidos querendo suspender, porque viram vídeos absurdos de gente totalmente despreparada, fora do meio da ciência, acadêmico, etc., falando que totalmente fora das diretrizes, das recomendações mundiais, não é eu que estou falando, não. É a Sociedade Europeia de Cardiologia, japonesa, australiana, canadense, americana, brasileira, argentina, todas elas, né? Inglesa. Então, não é possível que todas essas pessoas estejam erradas e o youtuber aí que você acompanha esteja certo, não é? Não faz muito sentido isso. Mas vamos lá. Aqui, um estudo feito no Brasil alguns anos atrás falava do problema de lípides, por exemplo, controle de colesterol, algo importante, né? O colesterol é um fator de risco cardiovascular. Foi feito um estudo com uma amostra de 2.000 pessoas com mais de 16 anos. Metade das pessoas nunca haviam feito exame de colesterol. A outra metade que havia feito, 80% não tinham colesterol aumentado e os outros 20% tinham colesterol aumentado. Mas um número muito pequeno deles é que realmente faziam tratamento, 30%. O resto abandonava, largava, via os videozinhos imbecis que tem aí disponíveis. Vamos falar, isso não é importante. Não é importante uma ova, né? Pessoas totalmente despreparadas. Diabetes também. Apenas 50% atingem metas terapêuticas. Isso no mundo, não é só no Brasil, não. Claro, os efeitos adversos dos produtos disponíveis são um problema para ser administrado, mas hoje tem muitos fármacos. E o paciente tem que entender, por exemplo, diabetes, se ele não fizer o tratamento, vai perder 6, 7 anos de vida. Vale a pena, né? Ficar numa máquina de diálise, ser amputado, ficar cego, tem que fazer o tratamento. 50% deles morrem do coração, mortes muitas vezes evitáveis. Então, seguir o tratamento é muito importante. Agora,
O que determina também a adesão? Adesão, número de tomadas por dia. Quanto maior o número de remédios tomados por dia, menor a adesão. Isso é meio que óbvio. O custo dos remédios, não é? E as convicções pessoais. É o que eu chamo de ignorância, né? Claro que também a gente tem os pacientes faltantes, aqueles que faltam em consulta, têm uma taxa de adesão a um tratamento muito menor do que aqueles que vão rotineiramente. Isso é um dado importante, tem que ficar de olho nesses, nos que menos vão às consultas, né? E a escolha de drogas também é muito importante, né? E também tem uma capacidade de negociar com o paciente, chegar a um acordo comum. Você não pode ser intransigente. Muitas vezes a gente sabe, o Sprint Study demonstrou que 12 é melhor que 14, mas muitas vezes o paciente passa mal, então ficar num 13 às vezes é um bom negócio, né? Mas é fundamental que o paciente conheça a doença e os problemas relacionados a ela e acredite realmente. Então, familiares, muitas vezes presentes na consulta, ajudam nesse esclarecimento, para que não saia apenas com as informações que deseje, sim a verdade, não é? E eu vou falar uma frase do querido Dr. Décio Mion, conhecido médico hipertensólogo brasileiro da Universidade de São Paulo, que é a seguinte: acredito nos pacientes quando eles falam que não tomaram os medicamentos. É verdade. Nem sempre eu acredito quando eles falam que tomaram, mas quando falam que não tomaram, é quase certo que não tomaram mesmo, né? Bom, isso aí é um aspecto importante, manter essa disciplina nessa etapa. Use de todas as ferramentas possíveis, esse ponto de apoio, preferencialmente as consultas presenciais são muito melhores, não resta a menor dúvida, todo mundo sabe disso, mas se não for possível, tente fazer telemedicina, tente alguma coisa, mas siga as orientações do seu médico sempre, tá bom? Espero ter ajudado e mantenha seu tratamento, porque isso vai ser determinante na manutenção da sua saúde, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia.